praticamente durante 1 mês e meio, eu só falei de ideia, de conceito, de por que a construção precisa mudar. Eu acredito que a ideia é importante, mas ideia não encaixa, ideia não vira parede. Então hoje eu paro de explicar por quê e começo a te mostrar como. E para isso, eu não vou ficar parado falando, eu vou mostrar o sistema, peça por peça. Eu sou Sérgio Delfiol e você está na House Cut. Tá diferente hoje, hein? Eu tenho um board aqui, eu preciso de um board para explicar. Mas antes de te mostrar para onde nós vamos, eu preciso te mostrar da onde nós viemos, certo? Então, tudo começou numa ideia. O primeiro episódio, material não é sistema. A casa não fica de pé pelo tijolo, fica pela lógica que conecta as peças. Lembra, se você assistiu, é a história dos 3 porquinhos. Daí o episódio 2, nós temos: a casa nunca virou um produto de verdade. Todo o setor se industrializou, menos a construção. Daí nós seguimos para o episódio 3. E o episódio 3, por que a construção travou no tempo? E enquanto tudo evoluiu, o modo de construir ficou parado. Daí nós temos o episódio 4. Vimos o mito do pedreiro, lembra? Do pedreiro bom? O bombeiro do canteiro, o da obra que só anda se tiver um herói para salvar no último minuto. Seguindo, nós fomos para o episódio número 5, o custo invisível. O dinheiro que some pelo ralo da obra sem aparecer em qualquer planilha. E daí nós viramos a chave. Certo? Lá. Viramos a chave com o episódio 6, que foi Entendeu o que muda quando você para de reagir e começa a pensar como sistema. Passamos para o episódio 7, aonde chegamos no padrão e no módulo, na peça que se repete e em como a regra, em vez de prender, liberta. Lembra disso? Daí nós temos episódio 8, que está aqui embaixo. Descobrir o sistema aberto. A ideia de uma construção que evolui e acumula, com uma Wikipédia das casas. E, por fim, chegamos no episódio 9, e terminou na WikiHouse. Num sistema real, aberto, que qualquer um pode baixar, adaptar e melhorar. Certo? Olha esse caminho. Foram 9 episódios para chegar até aqui. E estamos aqui agora. E tudo isso foi para entender que construção é sistema. E agora eu vou te mostrar esse sistema. Vamos lá? Vamos limpar esse board. E eu vou te começar a mostrar como funciona. Vou começar pelas paredes. Então, hoje, o sistema funciona da seguinte forma. Eu tenho paredes que chamam-se walls, certo? Eu tenho 4 tamanhos. São 3 metros, 2,70, 2,40 e 2,10. A largura deste módulo é de 60 centímetros. A espessura dessa parede é de 20 centímetros. Vamos seguir uma lógica, né? Parede, piso. Agora vamos ver o piso. O piso a gente chama de floor, certo? E esse piso, ele tem 4 tamanhos. É o span da casa. E o que é o span? É a largura que eu posso construir. Eu tenho 2,40, 3 metros, 2,60 e 4,20. Seguindo, eu tenho uma estrutura de cobertura, que é o roof. Nós temos 2 tipos, inclinado a 42 graus e plano a 2 graus. E agora temos que falar das aberturas, certo? Nós temos as portas, são doors de 1,20 m e outro de 2,40. E temos janelas, são as windows, que nós temos 2 tipos. Uma de 60 centímetros e a outra de 1,20 m.
sendo cada uma subdividida com parapeito e outra sem parapeito. Seguindo a mesma lógica, quando você tem um telhado inclinado e tem um tamanho diferente de piso, consequentemente, o telhado se abre. Então, a peça do telhado ela tem que ser maior. Então, eu vou te mostrar as peças do telhado aqui, que são essas. Então, se você tem um span, você precisa ter esse tipo de cobertura. Então, cada peça no seu devido lugar. E a soma de tudo isso, a consequência é essa. É montar uma casa. Certo? E isso, mais ou menos, é praticamente como funciona um sistema modular. E o melhor jeito de te mostrar esse sistema não é com desenho, é com isso. Quer ver? É com isso. Isso é um frame. Certo? Fazendo sombra minha aqui. Isso é um frame. Deixa eu passar o microfone, peraí. Isso é um frame. Vou ficar mais para trás, o microfone aqui está atrapalhando. Vamos lá. Microfone mais para cá. Aí, pronto, consegui. Eu estou olhando lá em cima, porque eu tenho uma câmera, eu tenho um monitor aqui, e eu estou te mostrando para não ficar embaçado. Mas olha, esse aqui é um frame, certo? Eu chamo disso aqui de um módulo, porque esse módulo tem 60 centímetros na construção real, 60 centímetros, certo? Nós temos paredes, cobertura, parede e o piso. E aqui eu tenho um span, cada um de uma altura. Certo? Isso aqui é uma costela da casa, que eu chamo. Agora eu vou te mostrar o que eu fiz. Isso aqui é a casa toda. Daí, para estudo, eu criei esse pedaço de piso. Que, na verdade, ele é um pedaço desse aqui, tá vendo? Certo? É esse pedaço aqui. Com esse pedaço, deixa eu colocar para cá. Vou derrubar tudo aqui hoje. Peraí. Com esse pedaço, eu criei uma mini parede. Certo? Que é igual a essa parede aqui. Ok? Vamos lá. Daí, com essa parede, eu posso tirar a parede e colocar o módulo de janela, como eu tinha mostrado. Todos eles se encaixam, entendeu? Todos eles se encaixam. E agora eu pego esse módulo de janela e corto ele também, para poder observar. E eu tenho esse modelo pequeno para estudo, ok? Agora você está me perguntando, tá bom, Sérgio, isso é uma maquete, isso é uma maquetinha de papelão. O que tem a ver isso com o projeto? Então tá bom, isso aqui são cortados de uma router com OSB, que é uma madeira. Eu já expliquei isso no vídeo. E não adianta falar. Olha você agora. O que você está vendo aí é a peça cortada em OSB, no meio da minha sala. Entendeu? Então, o que eu fiz? Eu não cortei a peça com 2 metros e o piso com 2,60 metros e não cortei a parede com 2,40 metros ou 3 metros. Eu cortei isso aqui. Então, eu desenhei essa peça, cortei as peças e desenhei lá. Então, dá para ver que ela é de verdade, certo? Você pode ver o encaixe do piso. Ó, a parede é a mesma coisa, a altura definidas. É isso. Eu vou trocar. E você percebe que a janela não é um corte, né? A janela tá lá. A janela ela é um processo das peças.
Então eu tenho sempre o mesmo vão para todas as casas. Eu gravei isso antes e agora olha eu aí. Então, você pode observar esses buracos aqui é onde vão as borboletas. E essa parte das borboletas é a parte de fora da casa. Que mais que eu gravei? Daí agora eu vou substituir essa peça por um pedaço de parede. Certo? Veja o encaixe. Como funciona. Daí você pode observar que eu vou colocar as borboletas, e essas borboletas eu cortei menor mesmo, porque se você coloca, você não consegue tirar mais. E ela encaixa uma peça na outra. Então a estrutura é toda entretravada por essas borboletas. Não tem parafuso. Então, é isso o sistema. Um punhado de peças com uma lógica clara. Que vira a casa, não é mágica, não é perfeito, tem escolhas, tem trade-offs, né? E eu vou te mostrar cada um deles, que deu para perceber que existe, dá para fazer. Uma CNC corta a casa inteira, porque a ideia aqui não é te impressionar, é te ensinar a enxergar. A teoria acabou, a partir de próximo vídeo a gente põe a mão na massa. E a primeira pergunta é a mais importante de todas. Antes de cortar qualquer peça, antes de tocar na madeira, a casa já precisa existir em algum lugar. Onde? No próximo vídeo eu vou te mostrar onde uma casa realmente começa. E não é no canteiro de obras. Fui. Nossa, mostrando bastante coisa hoje. Primeiro vídeo da temporada 2. Né? Deu para mostrar as peças, né? As maquetes. Agora a gente começa, tem muita coisa pra